Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Introdução à Missiologia, capítulo 4. Missão do Brasil Colonial, estudo comparativo de modelos. E é com grande alegria que damos início a este estudo sobre os modelos missionários implantados no Brasil colonial, um tema que nos leva a refletir sobre o impacto profundo de evangelização nas terras brasileiras. Este estudo visa compreender as estratégias e dinâmicas que moldaram a missão no país desde a chegada dos primeiros missionários até as práticas desenvolvidas em diferentes contextos históricos. A missão não foi apenas um esforço religioso, mas também uma ferramenta de poder político com diferentes grupos usando a fé para consolidar seu domínio e exercer influência sobre os povos nativos. A Igreja Católica, os protestantes franceses na França Antártica e os calvinistas no Brasil holandês trouxeram modelos contrastantes de missão, mas todos com o mesmo objetivo de expandir o reino de Deus, de acordo com suas visões teológicas e interesses. É importante perceber que as práticas de evangelização e a interação com os indígenas eram não apenas missões de fé, mas também de adaptação cultural, imersão política e resistência. Ao refletirmos sobre esses modelos, buscamos não apenas entender a história, mas também extrair lições para a missão da Igreja hoje, com um olhar atento às transformações sociais, políticas e culturais que ainda impactam a evangelização. Que este estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda da missão e sua relevância para o nosso contexto contemporâneo. Tópico 1. Introdução. A história da evangelização no Brasil começa pela relação entre o Estado português e o catolicismo. Desde o início da monarquia, Portugal definiu-se como um reino cristão. Dom Afonso Henriques, o primeiro rei e retratado como um defensor da fé, especialmente após a Batalha de Ourique, na qual, segundo relatos, Cristo teria aparecido para encorajá-lo. Esse evento fortaleceu a visão messiânica do povo português que via Portugal como uma nação escolhida para representar o cristianismo. O catolicismo e a expansão territorial andaram de mãos dadas, tanto na luta contra os muçulmanos quanto nas descobertas e colonizações que se seguiram. Assim, o cristianismo foi introduzido no Brasil com uma forte conotação imperialista e missionária, influenciando profundamente a mentalidade e o processo de colonização. Essa perspectiva se consolidou com a criação da Ordem de Cristo, uma entidade responsável por financiar as expedições e missões religiosas nas novas terras descobertas pelos navegadores portugueses. Fundado em 1319, a Ordem de Cristo teve um papel essencial na expansão e evangelização das terras coloniais portuguesas. A origem da ordem remonta à supressão dos templários, após o que Dom Diniz adaptou a organização, integrando-se à estrutura de poder de Portugal e vinculando-o ao financiamento das expedições ultramarinas. Esse financiamento foi crucial para a manutenção dos missionários, manutenção das missões e dos projetos de colonização, como a primeira missa realizada no Brasil pelo Pedro Álvares Cabral, que ergueu a bandeira da Ordem de Cristo como símbolo de poder e da fé que representavam Portugal. Os jesuítas, financiados pela Ordem, também foram importantes no desenvolvimento educacional e religioso em terras brasileiras, estabelecendo escolas e catequizando os povos indígenas. A ordem presidida pelo próprio rei garantiu que a colonização portuguesa unisse a expansão da fé cristã ao domínio imperial, sendo um dos pilares da união entre Igreja e Estado no projeto colonial brasileiro. O regime de padroado consolidou a união entre Igreja e Estado no projeto de colonização português.
Essa prerrogativa concedia ao rei de Portugal o direito de estabelecer a igreja e nomear autoridades eclesiásticas nas colônias, um direito divino que vinculava a expansão territorial à missão de evangelizar. A justificativa para essa prática remontava ao entendimento medieval de que o Papa detinha autoridade espiritual sobre o mundo e poderia delegar esse poder a governantes. Assim, a propagação do catolicismo passou a ser parte integral da política colonialista, na qual a Igreja desempenhava um papel essencial na subordinação dos territórios ao Império Português. Essa aliança entre Igreja e Estado foi amplamente exercida no Brasil, onde a Igreja Católica se tornou um braço do governo português e uma ferramenta de dominação cultural. A legitimação religiosa da colonização permitiu que as ações portuguesas fossem vistas como uma extensão do direito divino, e isso teve um impacto profundo e duradouro na cultura e na religião das colônias. Dom Sebastião, que governou entre 1568 e 1578, tornou-se uma figura mítica em Portugal após sua morte na Batalha de Alcácer Quibir. Esse evento gerou um movimento conhecido como Sebastianismo, uma crença messiânica que esperava o retorno de Dom Sebastião como salvador da nação. A morte de Dom Sebastião e a subsequente anexação de Portugal pela Espanha, em 1580, intensificaram esse sentimento, criando um movimento popular de esperança pela restauração do país. O sebastianismo convergia com as expectativas messiânicas que permeava a cultura portuguesa, alimentando uma visão apocalíptica e profética da história nacional. Quando Portugal finalmente se libertou da Espanha em 1640, essa ressurreição do reino foi vista como a realização das promessas sebastianistas. A influência dessa visão na alma coletiva portuguesa contribuiu para a criação de uma identidade nacional que associava a fé, sacrifício e destino divino. E essa perspectiva acompanhou o processo de evangelização no Brasil, moldando o cristianismo que foi trazido ao Novo Mundo. A Companhia de Jesus, ou os jesuítas, desempenhou um papel central na disseminação do sebastianismo e na formação da identidade nacional portuguesa. Com sua intensa dedicação à educação e ao proselitismo, os jesuítas foram agentes importantes na difusão das crenças messiânicas em torno da figura do Dom Sebastião, promovendo a ideia de que Portugal era uma nação escolhida para liderar o cristianismo mundial. Os jesuítas fortaleceram a narrativa de que o país era predestinado a grandes feitos espirituais e territoriais. Essa ideia foi particularmente importante durante o período de ocupação espanhola, quando os jesuítas inspiraram o povo a lutar pela independência, culminando na restauração de 1640. Esse espírito messiânico e de sacrifício influenciou o cristianismo que seria levado ao Brasil, um cristianismo que mesclava ideais da missão e destino como uma forte identidade cultural portuguesa. Essa identidade religiosa e natural se tornou parte do ethos colonial, contribuindo para o modo como a fé foi propagada e exercida nas terras brasileiras. A colonização do Brasil pelo Império Português foi um processo profundamente moldado pela visão religiosa e messiânica da identidade nacional. Desde a fundação da Ordem de Cristo até a política do padroado e o sebastianismo, o cristianismo que chegou ao Brasil carregava em si uma forte união entre fé e poder. Essa união tornou-se uma característica central do catolicismo colonial, onde a evangelização e a expansão territorial andavam lado a lado. A influência da Ordem de Cristo e dos jesuítas
criou um ambiente em que a fé se tornava uma ferramenta de controle e de integração cultural, transformando a igreja em um braço do governo português. No Brasil, essa influência moldou a sociedade, estabelecendo um legado duradouro de teocracia e messianismo que permaneceu na identidade cultural das colônias. O cristianismo colonial implantado nas terras brasileiras não apenas difundiu a religião, mas também impôs uma visão de mundo que integrava a fé e a autoridade política, marcando a vida colonial como uma união inseparável entre espiritualidade e governo. Tópico 2. O modelo missionário implantado no Brasil. Manuel de Nóbrega, primeiro provincial da Companhia de Jesus no Brasil, chegou em 1549 juntamente com a expedição de Tomé de Souza, responsável pela criação do governo geral. Nesse mesmo ano, Nóbrega escreveu ao provincial de Lisboa declarando que o Brasil era nossa empresa, deixando claro o caráter missionário e colonial de sua chegada. Sua missão era tanto religiosa quanto política, pois os jesuítas não apenas buscavam a conversão dos indígenas, mas também colaborava com a administração portuguesa no estabelecimento do domínio sobre o território. A chegada dos jesuítas, portanto, foi simultânea à implantação do governo colonial e as atividades missionárias se entrelaçaram com os interesses coloniais. Nóbrega, ao escrever sobre a missão, tratava a evangelização como um processo de sujeição e transformação dos indígenas, que eram vistos como criaturas a serem moldadas para a civilização cristã. Assim, a missão jesuítica, ainda que religiosa, também tinha um forte componente político e imperial, refletindo as intenções da coroa portuguesa de expandir o domínio territorial e cultural no Brasil. A missão jesuítica no Brasil, embora centrada na conversão religiosa dos indígenas, estava intrinsecamente ligado ao projeto colonial de Portugal. De acordo com os relatos de historiadores como Leite, a conversão dos nativos ao cristianismo foi subordinada a objetivos políticos mais amplos. A segurança dos colonos e a expansão territorial, essenciais para o progresso da colonização, eram vistos como pré-requisitos para a efetiva evangelização. Nóbrega e os demais jesuítas acreditavam que a pacificação e a organização territorial eram fundamentais para a propagação da fé cristã. A presença da autoridade civil e a expansão das fronteiras do Império Português eram necessárias para garantir que os indígenas fossem convertidos em segurança, e as missões jesuíticas funcionavam como um braço do projeto colonial. A unificação de esforços entre a missão religiosa e a política colonial foi fortalecida com a chegada de Mendes Sá, o governador-geral, que compartilhava a visão de que a evangelização não poderia ser dissociado do domínio territorial. Dessa forma, os jesuítas desempenharam um papel não apenas religioso, mas também essencial na estruturação do poder colonial. A perspectiva missiológica de Manuel de Nóbrega foi fortemente marcada pela ideia de sujeição dos indígenas como condição essencial para a sua conversão ao cristianismo. Nóbrega acreditava que os nativos deveriam ser subordinados à autoridade colonial e tratados como criaturas racionais, um conceito baseado na visão eurocêntrica da civilização. Para que os indígenas pudessem ser convertidos, era necessário que vivessem sob uma rígida disciplina, abstendo-se de práticas culturais e espirituais que eram vistos como pagãs, como a antropofagia, as guerras e a poligamia. Além disso, a civilização dos nativos incluía a proibição de andarem nus,
a criação de aldeias para que vivessem de forma ordenada e com terras delimitadas, e a imposição da vida cristã como norma. Para Nóbrega, a criação de aldeamentos era a única maneira de manter, ou melhor, de meter em ordem, como diziam eles, os indígenas, permitindo que eles fossem doutrinados de acordo com os valores cristãos e europeus. A educação nesse contexto tinham como objetivo não apenas a instrução religiosa, mas também a transformação cultural e comportamental, fazendo com que os nativos se adaptassem aos modos de vida ocidental. Os modelos de aldeamento foi uma das principais contribuições de Nóbrega para o processo missionário no Brasil. Ele acreditava que a criação de aldeias para os indígenas era fundamental para a evangelização, pois permitia a separação dos nativos de suas práticas culturais e religiosas originais, colocando-os sob o controle dos jesuítas. As aldeias eram vistas como espaços de civilização e educação, onde os indígenas eram ensinados a viver conforme os valores cristãos e a cultura europeia. Dentro dessas aldeias, os nativos eram submetidos a uma disciplina rígida que incluía a prática da fé cristã, a obediência à autoridade e o trabalho agrícola. Nóbrega e seus sucessores acreditavam que apenas dentro desse modelo organizado seria possível doutrinar os indígenas de forma eficaz. Além disso, as aldeias também funcionavam como centros de resistência à resistência indígena e à ameaça das incursões portuguesas e de outros colonizadores. Assim, o aldeamento se torna uma instituição vital para a construção do Império Português no Brasil, onde a missão religiosa e a política colonial se entrelaçavam de maneira profunda e insuperável. A cristianização dos indígenas no Brasil, conforme proposta por Nóbrega e outros jesuítas, estava intimamente ligada ao processo de civilização. Para os jesuítas, não bastava que os indígenas aceitassem o cristianismo, era necessário que abandonassem seus modos de vida e se adaptassem aos valores culturais e comportamentais da sociedade europeia. O processo de conversão envolvia a mudança de comportamentos como a poligamia, o uso de vestimentas e a realização de rituais espirituais indígenas, os quais eram considerados primitivos ou pagãos. A submissão dos nativos à autoridade e a criação de um novo modelo de vida em aldeias eram vistas como pré-requisitos para que os indígenas pudessem ser verdadeiramente convertidos ao cristianismo. O objetivo não era apenas a adesão religiosa, mas a construção de uma sociedade que refletisse os ideais europeus de ordem, disciplina e moralidade. Assim, a missão jesuíta visava não só converter os indígenas ao cristianismo, mas também inseri-los em uma ordem colonial que os subordinasse à autoridade e à cultura ocidental, de forma que os nativos se tornassem civilizados e aptos a viver dentro dos parâmetros da sociedade colonial. O modelo missionário implantado pelos jesuítas no Brasil teve um impacto profundo e duradouro sobre a história colonial do país. Ao estabelecer os aldeamentos e promover uma visão de civilização associada à conversão religiosa, os jesuítas ajudaram a estruturar não apenas a prática religiosa, mas também a organização social da colônia. O processo de sujeição dos indígenas e a imposição de uma nova ordem cultural e religiosa foram fundamentais para o sucesso da colonização portuguesa no Brasil. A fusão entre evangelização e colonização criou um sistema em que a religião servia para consolidar o poder colonial, enquanto a expansão territorial e a dominação social eram vistas como pré-condições para a verdadeira conversão dos nativos.
Esse legado deixou marcas profundas na cultura e na religião do Brasil, com presença do catolicismo como elemento central na vida social e política da colônia. A visão dos jesuítas, que consideravam a sujeição e a transformação cultural dos indígenas como necessária para sua cristianização, moldou os interesses entre colonizadores e nativos e influenciou o desenvolvimento do Brasil colonial de forma permanente. Tópico 3. Modelo missionário vinculado à França Antártica. Na primeira metade do século XVI, os franceses estavam presentes no Brasil desde o norte até a região sul, sem bases fixas. Durante muitos anos, não se sabia ao certo se os colonizadores eram portugueses ou franceses, dada a ausência de registros claros sobre as intenções dessas expedições. A principal atividade dos franceses era o comércio com os nativos, com algumas incursões documentadas desde 1504, como o relato de Molat, em 1967, que menciona a criação em 1531 de uma sociedade para o envio de navios ao Brasil. O interesse pela região começou a crescer, especialmente com o aumento das viagens durante a década de 1540, quando pelo menos 30 navios se dirigiram ao sul da América, incluindo a passagem pelo Estreito de Magalhães. Esse período de exploração precoce destaca a França como uma potência emergente na corrida para explorar as riquezas do Novo Mundo, antes da criação de bases fixas ou coloniais permanentes. Em 10 de novembro de 1555, Nicolas Durand Villegaignon desembarcou no Brasil com o intuito de estabelecer uma colônia francesa batizada de França Antártica. Villegaignon, com uma carreira militar respeitável, entrou em conflito com a liderança da França, o que levou a buscar apoio em um novo projeto de colonização do Brasil. Ele procurou amparo no almirante Coligny, defensor dos protestantes huguenotes, propondo uma colônia no Brasil como refúgio para aqueles que estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica. Villegaignon prometeu construir uma nova Genebra no Brasil, oferecendo um espaço para a liberdade religiosa. Coligny, sensibilizado com a perseguição religiosa dos huguenotes, tornou-se um grande defensor do projeto e obteve apoio do rei Henrique II para a expedição. Essa fundação estava diretamente ligada a uma luta política e religiosa na França, onde os protestantes precisavam de um local seguro para a sua fé, para a sua prática da fé. A colonização de Villegaignon foi promovida com base em promessas religiosas e sociais. Ele se apresentou como um líder disposto a criar uma comunidade religiosa que seguisse os preceitos do calvinismo, uma ramificação do protestantismo. Villegaignon enfatizou que sua colônia seria construída sobre os princípios do Evangelho, conforme a interpretação dos calvinistas, e que teria um grande propósito missionário, incluindo a catequese dos indígenas brasileiros. Além das motivações religiosas, o projeto foi promovido como uma oportunidade de asilo para os huguenotes perseguidos, oferecendo-lhes uma nova vida em uma terra próspera e livre. Prometeram condições favoráveis aos trabalhadores como bons salários e a liberdade de retornar à França caso eles não se adaptassem. Apesar das promessas, a realidade da viagem e das condições na colônia foi bem diferente, com muitos desentendimentos e tensões desde o início. A proposta de Villegaignon, portanto, foi um apelo tanto religioso quanto social, mas enfrentou desafios em sua execução devido a conflitos internos e problemas logísticos. Ao chegarem à colônia, os calvinistas começaram a enfrentar dificuldades
tanto em relação às promessas feitas quanto à convivência com Viriganhão. A viagem para o Brasil foi marcada por conflitos internos, como motins devido à redução de alimentos e maus tratos a bordo. Após a chegada, as expectativas dos calvinistas começaram a ser frustradas, já que Viriganhão, que inicialmente parecia aderir ao calvinismo, começou a mudar seu comportamento. Ele havia prometido estabelecer uma comunidade religiosa com base nos princípios calvinistas, mas com o tempo passou a adotar uma postura mais autoritária e contrariou as promessas iniciais. A situação ficou mais tensa quando ele proibiu as reuniões de cultos dos calvinistas e passou a tomar medidas contra suas práticas religiosas, alegando que essas interferiam nas relações com os indígenas. A mudança de atitude de Viriganhão gerou divisões e, eventualmente, um grande cisma entre os colonos, que se viram forçados a buscar uma solução para os impasses religiosos e sociais na colônia. Em meio ao conflito crescente, os calvinistas da França Antártica se uniram e redigiram a primeira confissão de fé reformada da América Latina, conhecido como a Confissão Fluminense. Este documento se tornou um símbolo de resistência contra a imposição religiosa de Viriganhão e um marco importante na história do protestantismo no continente. No entanto, a tensão aumentou quando Viriganhão, que havia cedido inicialmente às pressões dos calvinistas, se afastou cada vez mais do calvinismo. Ele proibiu os cultos públicos e tentou impor sua própria interpretação das doutrinas cristãs, o que levou à perseguição dos calvinistas. Como resultado, 3 líderes calvinistas foram martirizados em fevereiro de 1558, marcando o início das perseguições religiosas no Novo Mundo. A morte de Jean de Bourdeau, Mathieu Vernou e Pierre Bourdon selou a importância histórica do movimento protestante no Brasil, pois esses homens deram suas vidas pela defesa de sua fé e pela propagação do Evangelho reformado. Após o martírio dos calvinistas e a intensificação das disputas internas, o projeto da França Antártica começou a desmoronar. Viriganhão perdeu o apoio crucial de Coligny, que anteriormente havia sido seu maior aliado. O fracasso do projeto foi inevitável, com as forças portuguesas sob o comando de Mendes Sá derrotando os franceses em 1560. O confronto em março de 1560, liderado por Manuel da Nóbrega, foi decisivo para a derrota francesa e o fim da tentativa de estabelecer uma colônia protestante no Brasil. Viriganhão, isolado e sem apoio, foi forçado a abandonar o projeto e a colônia de França Antártica foi oficialmente dissolvida. O fracasso dessa tentativa de colonização religiosa não apagou, no entanto, o legado deixado pelos calvinistas que, através de sua resistência e fé, deixaram um testemunho duradouro da presença protestante nas Américas. A história de Viriganhão é um exemplo de como a religião e a política estiveram profundamente entrelaçados na expansão ultramarina. Tópico 4. Modelo missionário vinculado ao Brasil holandês. No século XVII, os Países Baixos estavam em conflito com a Espanha e, consequentemente, com Portugal. Através de relações comerciais, os holandeses se estabeleceram no Brasil, especialmente nas regiões produtivas de açúcar. Com a conquista de partes do Nordeste, trouxeram consigo a Igreja Reformada, que não apenas teve um papel religioso, mas também político. A missão reformada no Brasil estava orientada para a evangelização, especialmente dos indígenas e dos escravos negros. Isso se deu em um contexto de um Brasil colonial marcado por tensões religiosas e políticas, onde
os holandeses procuraram exercer influência defendendo a liberdade religiosa e implementando um modelo de evangelização mais inclusivo, que visava integrar os nativos e negros na fé reformada. O foco não estava apenas na conversão, mas também em criar uma estrutura de apoio social e econômico para essas populações, desafiando a opressão católica e a portuguesa na época. A partir da metade do século XVI, a produção brasileira se tornou de grande interesse para os Países Baixos, particularmente pelo comércio de açúcar e a explosão do pau-brasil. Com o conflito entre a Espanha e os Países Baixos, a Holanda viu a oportunidade de expandir suas fronteiras comerciais e econômicas. Para isso, iniciou-se a invasão no Brasil. A primeira tentativa ocorreu em 1624 na Bahia, mas falhou. Em 1630, uma nova investida foi bem sucedida com a captura de Pernambuco, a região produtora de açúcar mais rica do mundo naquela época. A Companhia das Índias Ocidentais, formada em 1621, foi responsável pela estratégia de conquista e domínio. Esse movimento não só buscava expandir o território, mas também garantir os lucros advindos da produção e comércio de açúcar, elemento vital para a economia holandesa. Essa ação foi uma das mais significativas da história colonial, permitindo à Holanda tornar-se uma potência mundial no comércio de açúcar, com impacto direto na estrutura social e religiosa do Brasil. A Igreja Reformada, embora vinda como parte do projeto de conquista, assumiu uma postura missionária ativa no Brasil. A relação entre a Igreja e o Estado, baseada no calvinismo, gerou uma forte influência política e social. A Igreja, que inicialmente atuava nas guarnições militares, foi expandindo sua presença com 22 igrejas reformadas estabelecidas em Pernambuco e em outras regiões do Nordeste. A evangelização foi intensa, com missionários dedicando-se ao trabalho com os indígenas e os negros, a fim de integrar esses grupos à fé reformada. Durante esse período, a Igreja Reformada também se destacou por sua crítica aos métodos católicos de catequese, buscando estabelecer uma nova abordagem mais educacional e fundamentada na Bíblia. Missionários como o pastor Soler, de origem espanhola, se destacaram por sua dedicação à evangelização de escravos, ensinando-lhes em diferentes idiomas e trabalhando para garantir suas instruções religiosas. As missões também se preocupavam com questões sociais como a liberdade dos índios e a integridade das famílias, propondo uma teologia que visava a libertação e a dignidade dos oprimidos. A missão holandesa no Brasil foi pioneira no trato com os povos indígenas. Diferente do catolicismo, que apresentava uma catequese formal e superficial, os missionários holandeses buscaram uma abordagem mais profunda, que envolvia a tradução de catecismo para a língua indígena como o tupi e o desenvolvimento de uma teologia contextualizada. Além disso, os holandeses procuraram adaptar-se à forma de vida dos indígenas, incluindo-os ativamente no processo missionário. Os missionários frequentemente viajavam com as tribos nômades e seminômades, criando uma relação mais íntima com as comunidades e até se casando ou sendo adotadas por elas. Esse método de evangelização ajudou a consolidar a Igreja Reformada, permitindo a criação de uma geração de obreiros indígenas que, mais tarde, foram encarregadas de liderar as igrejas e ensinar outros indígenas. Esse trabalho missionário acabou gerando uma resistência ao catolicismo, com muitos índios defendendo suas novas crenças e até formaram comunidades autônomas como os Palmares dos Índios. Uma tentativa de preservação da fé reformada após a expulsão dos holandeses. O trabalho missionário holandês não se limitava apenas à evangelização,
mas incluía um forte componente social chamado de diaconia. Os missionários estavam profundamente envolvidos na assistência aos mais necessitados, como indígenas e negros, oferecendo educação, alimentação e cuidados médicos. O presbitério reformado teve um papel ativo na luta contra a escravidão e a separação de casais escravizados, além de promover a legalização dos casamentos. A preocupação social também envolvia a proteção dos índios como abusos externos, como trabalhos forçados e as guerras. Foi a missão reformada que introduziu práticas de diaconia preventiva e curativa, além de criar a primeira lei do divórcio legal nas Américas, demonstrando uma visão progressista em relação aos direitos e dignidade humana. Essa atuação diaconia ou diaconal se expandiu, englobando até a criação de hospitais e a promoção de uma vida familiar e comunitária estável para os colonos e nativos. Os missionários eram conhecidos por sua dedicação a servir de forma integral, priorizando o bem-estar físico, social e espiritual das populações que atendiam. A presença da Igreja Reformada no Brasil não foi isenta de controvérsias e resistência. Católicos e judeus, principalmente, estavam em desacordo com a nova forma de culto e evangelização. A Igreja Reformada procurou construir uma estrutura religiosa que fosse, ao mesmo tempo, integradora e desafiadora das tradições católicas, buscando uma nova forma de viver a fé. Os católicos resistiram tanto pela excomunhão do Papa quanto pela luta do poder local, enquanto os judeus também enfrentaram oposição, especialmente com o crescimento da presença e influência religiosa reformada. Apesar das resistências, a Igreja Reformada teve sucesso na formação de uma igreja nativa composta principalmente por indígenas convertidos. Esses nativos muitas vezes se tornaram líderes de suas próprias comunidades e desempenharam um papel fundamental na resistência aos abusos do sistema colonial português. Esse movimento, que envolvia também uma busca pela independência religiosa e política, continuou a se expandir e a solidificar mesmo após a expulsão dos holandeses no Brasil, mantendo sua presença em comunidade isolada e no interior do país. Após décadas de resistência, os portugueses conseguiram derrotar as forças holandesas em 1654, após a vitória na Batalha de Guarapes. A expulsão dos holandeses levou a uma repressão intensa contra a Igreja Reformada e seus adeptos. No entanto, o legado da missão holandesa não foi apagado. Mesmo com a retirada das forças holandesas, a presença da Igreja Reformada continuou a influenciar a teologia brasileira, principalmente nas áreas mais isoladas onde a fé reformada floresceu discretamente. Muitas das práticas missionárias e diaconais introduzidas pelos holandeses sobreviveram nas tradições protestantes que se estabeleceram mais tarde no Brasil, com destaque para as igrejas evangélicas que surgiram no século XIX. A memória das missões holandesas permanece como um marco na história religiosa e social do Brasil, deixando um legado de evangelização inclusiva, transformadora, com ênfase no cuidado social e na liberdade religiosa. O primeiro aspecto a ser analisado na comparação dos modelos de missão no Brasil colônia é a relação intrínseca entre a religião e poder secular. Todos os modelos surgiram como missões de conquista onde a religião se associava diretamente ao poder imperial. A aliança entre cruz e espada foi característica em todos, mas com variações significativas. No catolicismo, essa união se expressava no binômio fé e império,
sendo o Estado responsável pela manutenção e expansão da religião como parte do sistema de padroado régio. Já no calvinismo holandês, o Estado também garantia a proteção da Igreja, mas a expansão da mesma não era diretamente controlado pelo governo. Esse ponto destaca uma diferença substancial. Enquanto no catolicismo havia uma forte repressão aos dissidentes, com a Inquisição como instrumento de controle, no calvinismo houve um espaço para dissidência e profetismo, como demonstrado pelos conflitos internos entre missionários. Essa dinâmica gerava uma relação mais flexível entre a Igreja e o Estado, permitindo mais liberdade religiosa, ao contrário do rígido controle da Igreja Católica, como evidenciado na repressão ao judaísmo e à dissidência religiosa nas colônias. Uma das grandes diferenças entre os modelos de missão no Brasil colônia reside na relação entre Igreja e Estado. No caso do calvinismo holandês, havia uma relação integrativa, mas sem a confusão de papéis entre as duas esferas. A Igreja Reformada cumpria o seu papel de evangelização sem se envolver diretamente com as funções políticas do governo, embora o Estado garantisse sua proteção. Isso se traduzia em uma igreja que conseguia questionar a política governamental e manter uma postura profética, como foi o caso do pastor Richer, que se opôs publicamente a Viriganhon. Já no catolicismo, especialmente no caso de Nóbrega, há uma confusão entre os papéis de catequista e estadista. Nóbrega, em sua atuação, oscila entre ser um missionário e um político, influenciando diretamente decisões do Império Português. Essa fusão entre evangelização e política dificultou o surgimento de uma igreja profética no contexto histórico, no contexto católico, pois a missão muitas vezes ficava subordinada aos interesses do Estado em vez de ser uma voz independente que denunciasse as injustiças, como se vê em alguns momentos no calvinismo, como no caso de Richier e outros missionários holandeses. A abordagem da população indígena é um dos aspectos mais marcantes nas comparações entre os modelos de missão no Brasil colônia. Para os jesuítas de Nóbrega, os indígenas eram vistos como seres que não possuíam vida racional, e sua evangelização se baseava em uma visão paternalista e colonizadora. Nóbrega e outros missionários católicos viam os indígenas como seres a serem civilizados com cultura ocidental sendo imposta como a verdadeira. Já os calvinistas holandeses, embora também vissem os indígenas como primitivos, adotaram uma abordagem mais integrada. Eles procuraram respeitar a estrutura cultural dos nativos e se adaptaram aos seus modos de vida, ao invés de forçar os indígenas a se sedimentarem. A relação com os índios era mais flexível, permitindo os missionários adotar o estilo de vida dos indígenas, incluindo a nômade, o que favorecia a adaptação cultural. Larry, narrador da experiência calvinista francesa, por exemplo, teve uma visão mais positiva dos indígenas, destacando suas virtudes como a solidariedade e a generosidade, ao contrário da visão mais dura e crítica de Nóbrega, que considerava a cultura indígena inferior e se necessitando de transformação. Um dos aspectos positivos da missão calvinista foi a sua ênfase na indigenização, enquanto o catolicismo, especialmente após a proibição de Filipe II, abandonou a ideia de ordem religiosa indígena, os calvinistas procuraram envolver os nativos na liderança religiosa. Em 1578, a Espanha proibiu a ordenação de mestiços, dificultando a participação de nativos e mestiços nas funções eclesiásticas. Em contraste, os calvinistas holandeses
em sua abordagem mais inclusiva, investiram em obreiros nativos, permitindo que os indígenas participassem ativamente na evangelização e liderança das igrejas. Essa postura possibilitou uma melhor contextualização do Evangelho, pois somente aqueles que compartilham a mesma cultura podem comunicar a fé de maneira autêntica e profunda. Essa indigenização foi crucial para a sobrevivência e crescimento da comunidade reformadas no Brasil, pois permitiu que a mensagem cristã fosse mais eficaz e enraizada na cultura local, ao contrário do catolicismo, que, ao tentar impor uma cultura estranha aos indígenas, acabou resultando em uma evangelização superficial e sincrética. A história das missões no Brasil está diretamente ligado a grandes debates teológicos da Reforma e Contra-Reforma. A tensão entre as doutrinas católica, calvinista e luterana transbordava para a prática missionária. A disputa sobre temas centrais da fé, como a Eucaristia, afetaram as ações missionárias com missionários enviados para discutir e estabelecer posicionamentos sobre as diferentes visões sobre a Santa Ceia. No caso do calvinismo holandês, a defesa da reforma religiosa estava diretamente ligada ao projeto missionário, sendo um reflexo das tensões que dividiam a Europa naquela época, naquele momento. Além disso, os calvinistas e católicos estavam imersos em um ambiente de intensas disputas religiosas, como evidenciada pela convocação de um dia de oração pelos cristãos perseguidos nas nações europeias. Esses temas teológicos influenciaram as práticas missionárias no Brasil, com a evangelização frequentemente sendo usado como uma ferramenta para consolidar uma visão religiosa sobre a população local. Esse vínculo entre reforma, a contra-reforma e as missões brasileiras nos mostra como os dogmas religiosos da época moldaram profundamente a história da evangelização no Novo Mundo. Em muitos casos, a religião no Brasil colônia foi instrumentalizada pelos governantes para fortalecer seu poder político. A experiência de Vila-Ganhão é um exemplo claro de como a religião foi utilizada para alcançar fins políticos. Ele não só procurou apoio religioso, mas também utilizou as missões e a fé como um meio para consolidar sua liderança e seu projeto político na França Antártica. Esse uso de relação para fins políticos era uma característica comum do período, com missionários muitas vezes sendo absorvidos pela estrutura de poder estabelecidas. Ao utilizar a fé para garantir apoio e legitimar o poder, tanto governantes quanto missionários muitas vezes se viam comprometidos com interesses do Estado, mais do que com os princípios proféticos do Evangelho. Esse fenômeno gerou um distanciamento da Igreja em relação à sua missão de ser a voz que denuncia as injustiças, mostrando como os cristãos muitas vezes interpretaram a realidade sem uma visão clara das dinâmicas políticas que os rodeavam. A missão integral hoje. A missão integral, que une a evangelização com o cuidado das necessidades humanas e sociais, é um princípio que deve ser retornado na prática missionária contemporânea. Os calvinistas holandeses, embora ainda em seus primeiros passos, começaram a perceber que a missão de evangelização estava profundamente ligada à proteção da vida dos indígenas. A evangelização não poderia ser separada da ação social, e isso refletia a compreensão do reino de Deus como algo que abrange todas as dimensões da vida humana. Hoje, a Igreja é chamada a refletir sobre sua missão integral, como nos ensina o exemplo dos calvinistas, que buscavam uma abordagem mais holística da missão. Isso implica em valorizar não apenas a evangelização, mas também a justiça social,
a ecologia e o cuidado com os mais vulneráveis, como se vê no ministério de Cristo e de Paulo. Como a história nos ensina, a missão deve ser ampla, englobando todos os aspectos da vida humana e não se limitando apenas à proclamação do Evangelho, mas também aos cuidados das necessidades sociais e ecológicas. Ao final deste estudo, somos levados a uma profunda reflexão sobre como a missão no Brasil colonial foi influenciada por interesses políticos, sociais e culturais, além da intenção evangelística. Os modelos missionários católicos, protestantes, franceses e calvinistas holandeses demonstram uma diversidade de abordagens, mas com um objetivo comum: a evangelização dos povos nativos. No entanto, a missão não foi apenas uma questão de fé, mas também uma maneira de consolidar o poder e a cultura de diferentes nações. A Igreja Católica utilizou-se da estrutura de poder imperial para expandir a fé, muitas vezes misturando evangelização com controle político. Já os protestantes franceses e os calvinistas, em contextos diferentes, buscaram integrar as culturas locais e garantir maior liberdade religiosa, sem contudo deixar de usar a religião como meio de conquista. A análise comparativa entre esses modelos nos ensina sobre a complexidade da missão no Brasil, sobre a tensão entre a ação religiosa e a manipulação política. Para a igreja de hoje, esses modelos servem de alerta e inspiração. Como podemos hoje engajar na missão de Cristo de forma mais autêntica e contextualizada, sem cair nas armadilhas do poder secular ou de interesses externos? Que possamos, assim, levar o Evangelho com amor e respeito pelas culturas e contexto onde somos chamados a atuar. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos reunimos para agradecer e refletir sobre a missão que o Senhor nos confiou, aqui e agora. Pai, queremos te pedir sabedoria para compreender o propósito divino em cada ação missionária realizada ao longo da história, desde o Brasil colonial até os dias de hoje. Que possamos aprender com os erros e acertos dos missionários de antigamente, que em suas práticas de evangelização estavam muitas vezes imersos em lutas de poder, mas também em sua busca de levar a luz do Evangelho aos corações. Senhor, que a missão da igreja seja sempre um reflexo do teu amor e misericórdia. Perdoa-nos por vezes usarmos a tua palavra com interesses que não são compatíveis com o teu reino. Pedimos perdão por todas as vezes que a fé foi usada como uma ferramenta de opressão ou dominação ao invés de libertação. Que possamos ser missionários que, como Cristo, buscamos servir ao próximo, respeitar suas culturas e viver o Evangelho de maneira prática, transformadora e contextualizada. Que o Espírito Santo nos guie na missão integral, trazendo justiça, paz e esperança aos lugares onde somos enviados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.